Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui, os três juntos agora, para o último vídeo da nossa série sobre os pecados capitais aplicados à liderança. E como não podia deixar de ser, esse último vídeo será sobre preguiça. Né? Aquele vídeo que você vai deixando para o final, vamos ver quem vai fazer. Então resolvemos fazer os três juntos. Nesse vídeo você vai escutar uma história que a nossa contadora de histórias, Ana, vai falar para nós sobre a preguiça. Depois o Marcos vai trazer para nós alguns exemplos práticos dessa preguiça no ambiente corporativo e eu vou dar também 3 dicas de como vencer a preguiça. A preguiça, como pecado capital, é considerado aquele que talvez seja o menos grave, aquele que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente lida com a preguiça no nosso dia a dia, né? Aqueles 5 minutinhos a mais que a gente coloca no despertador do celular, né? Talvez seja aquele pecado capital que é considerado menos grave. Mas será que é menos grave? Será que a preguiça também não desemboca em outros pecados? Ou até, como alguns autores falam, ah não, a preguiça é boa, porque afinal a pessoa tem até preguiça de incorrer nos outros pecados, né? E é muito importante a gente dizer agora para vocês que no link aqui na descrição do vídeo vai aparecer um e-book que nós escrevemos sobre gestão de tempo, como que o líder faz para gerir o tempo e para vencer a procrastinação. E a procrastinação é uma consequência direta da tão falada preguiça. Então, primeiro eu quero explicar o porquê do chapéu. Na verdade, eu estou sem meu chapéu de contação de histórias e todo bom contador de histórias tem um chapéu. E que todo líder deve realmente contar histórias para o seu time, para a sua equipe, para mostrar certos pontos que são interessantes para a reflexão e desenvolvimento das equipes. Então, eu vou contar a história da preguiça, que tem um autor desconhecido e é de conhecimento popular. História da preguiça. Vamos lá. Esta é uma história sobre 4 personagens. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Entendido? Havia um grande trabalho a ser feito. E todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Certo? Certo. Alguém se zangou bastante, porque era um trabalho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo pensou que qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém imaginou que ninguém o faria. Afinal, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Isso mesmo. E por que não dizer que, de fato, é a história da preguiça, quando um culpa o outro? Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. A preguiça tem o seu lado charmoso, como todo pecado capital, né? E quando se pensa em pecado, você pensa no excesso, naquilo que está sendo feito fora dos parâmetros normais, vamos dizer assim. A preguiça nas férias, por exemplo, ela é normal. E é isso que eu chamo do lado charmoso da preguiça. Só que o lado perverso é também o lado charmoso sendo levado ao extremo em momentos de trabalho, no momento de produzir, de resolver. O espírito da preguiça, com esse lado charmoso, pode tomar conta da situação e com isso levar à morte. É isso mesmo. Dramático? Pode levar à morte. Quer ver um exemplo? Com exemplos simples e pequenos. Um jardineiro que deixa de regar as flores morrem. Um estudante de medicina que no momento que deve estudar para aprender sobre a matéria, ele não estuda por preguiça, vai às festas e etc. No dia da prova cola, sai formado e depois vai exercer a sua profissão e em algum momento a preguiça vai cobrar a conta. E pode ser com a vida de alguém. Quantas histórias terríveis a gente já leu e ouviu sobre erros médicos, né? Ou um mecânico que vai consertar um carro e não aperta suficientemente os parafusos da roda.
e a roda solta na estrada. As imperícias que acontecem no trabalho, na parte de produção, por exemplo, quando alguém se acidenta e perde um dedo. Por que aconteceu isso? O descuido, a desatenção, o relapso. Me parece que tudo isso de alguma forma conversa um pouco com a preguiça, né? E nós temos dicas para isso? Sim, nós trouxemos para vocês, como a gente falou na introdução do vídeo, 3 dicas, 3 ações bem importantes que podem ajudar você e nós, né? Todos nós estamos sujeitos à preguiça. Todo dia a gente tem que lutar contra a preguiça, porque ninguém está isento, né? De ser tentado aí a ter aquela preguicinha. De preguicinha em preguicinha a gente vai ficando preguiçosão, né? Exatamente. Então a primeira dica seria registrar o seu dia. Então use uma agenda, use um software, use o seu celular, registre os seus compromissos. Estabeleça metas, o que eu desejo cumprir no meu dia, organize o seu dia. Aliado a isso, não deixe para o próximo dia, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Todo mundo já ouviu essa frase e ela tem muito sentido, porque imprevistos acontecem, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Às vezes acontece uma reunião de última hora, algum problema para resolver com o cliente, e aí você tem que tomar um tempo que você estaria fazendo outra coisa. Então adiante as tarefas. Se sobrou um tempo hoje, por que não adiantar algo de amanhã, tentar resolver algum problema, né? Então resolvendo essas coisas, né, no tempo que sobra. Para que aí, se você tiver um tempo sobrando, você possa trabalhar com planejamento e com outras ações que não seja somente apagar incêndios. Muitas vezes aquela pessoa que está toda hora correndo, apagando incêndio, é porque ele é um preguiçoso e está toda hora agindo na urgência. E uma outra questão que a gente tem que pensar relacionada à preguiça é a importância da nossa saúde, do cuidado de si. Então, alimentar-se bem, descansar, cuidar da sua saúde, fazer exames. Às vezes, pessoas que são tidas como preguiçosas têm desequilíbrios químicos no seu corpo. Alguma substância que não está sendo produzida corretamente. Até mesmo a deficiência de vitamina D é comprovadamente, né, pela medicina, considerada como algo que deixa a pessoa mais prostrada, com menos ânimo para fazer as coisas. Então, a questão da saúde também precisa ser pensada quando a gente quer taxar alguém de preguiçoso ou quando a gente se sente muito indisposto no nosso dia a dia. É isso aí. E tem um outro lado também da preguiça que a gente poderia dizer, né, que seria a proatividade. Mas muita proatividade sem inteligência também é complicado. E lembrar que a preguiça ela acaba tendo um impacto corporativo, né? Porque onde tem um preguiçoso, tem uma outra pessoa que observa e também se aquele preguiçoso não faz, eu também não vou fazer. Aí tem um outro que olha e já vê 2 não fazendo, isso vai se multiplicando e tem um impacto negativo dentro das empresas, das corporações. A cultura da preguiça, né? Às vezes, quando se instala uma cultura desse não fazer, a pessoa que é proativa fala, poxa, mas todo mundo faz assim, você está chegando aqui agora para querer atrapalhar, né? Então aí a gente abre para 2 questões, né, que nós falamos aqui, só para retomar a questão da preguiça, o impacto dela nos grupos, e também a proatividade, que pode ser um antídoto, mas sem inteligência também não é um antídoto, né? E isso faz a gente pensar que um bom caminho para o líder, que é esse outro, né, esse você que a gente quer conversar, é o equilíbrio, é a harmonia, é ter tudo em bom tamanho, em boa medida e como a Gabriela falou, com um planejamento, né, com uma gestão e com planejamento. Então, essa eu acho que é a grande dica, né, Marcos? Exato, e eu gosto de pensar que as pessoas que são promovidas ou que são demitidas, elas são totalmente responsáveis pela sua promoção ou pela sua demissão. Você como líder, você tendo uma oportunidade, uma vaga, que você pode promover alguém, você vai escolher o preguiçoso? Ou você vai escolher aquele que dá o melhor de si? Você vai escolher aquele que dá o melhor de si. Eu faria isso. Qualquer pessoa faria isso. Porque você não vai sabotar o próprio projeto. Então logo, veja só, a preguiça ela caminha ao contrário, né? Se você quer ser um líder sênior, se você pensa em alta performance, alto desempenho, a preguiça não combina com nada disso, né?
Então, portanto, se você avaliar, ou se eu avaliar no meu ambiente de trabalho, aquelas pessoas que de repente são demitidas, por que elas são demitidas? No final das contas, elas foram escolhidas porque elas produziam menos, ou porque elas não tinham um bom comportamento no ambiente de trabalho, mas essencialmente tem a ver com produtividade. E a preguiça não é produtiva. Você quer ser um líder de alto desempenho? Supere a preguiça. Deixe a preguiça de lado e tenha atitude, iniciativa, atitude planejada, como comentou a Ana, uma atitude de cuidar da saúde, como comentou a Gabriela. E é isso, ok? Vamos em frente, vamos escolher juntos, somos a Forrades. Somos a Com Forrades. proatividade, e sem preguiça. E sem preguiça, Sem preguiça. vamos escolher juntos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.